eu declaro aberta a sessão administrativa ordinária do Egrégio Tribunal Pleno do dia de hoje, 17 de junho de 2013. Submeto à apreciação do Pleno, inicialmente, a ata da sessão administrativa ordinária plenária, realizada no dia 3 de junho de 2013, ata de número 23, 2013. Alguma retificação se faz necessária ou estão todos de acordo com os termos da ata? Aprovada a ata. Vamos iniciar a nossa pauta com o pregão do primeiro processo, alteração regimental. Processo 42.12.05 de 2011, assunto proposta de alteração regimental. Requerente Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, desembargador deste egrégio tribunal. Com a palavra, a ilustre vice-presidente administrativa. Desculpa, senhora presidente. Por favor, pode repetir. O primeiro processo? Primeiro processo, proposta de alteração regimental, cujo requerente é o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, desembargador deste egrégio tribunal. Está com a palavra a ilustre vice-presidente administrativa, doutora Silvia. Pois não, eu já passei o voto a todos os colegas, inclusive houve discussão no nosso site. É aquela questão relativa à formação da lista sêxtupla e, apesar de ter entendimento firmado exatamente nos moldes da Comissão de Regimento Interno, hoje já houve a decisão do CNJ, que não foi ainda publicada, mas nós conseguimos transcrever o decisório no nosso voto, e, portanto, eu estou acolhendo a proposta original para que se acresça o parágrafo 5º ao artigo 98, que passaria a ter a seguinte redação: nas hipóteses dos incisos 5º e 6º do parágrafo 3º deste artigo, não obtida maioria absoluta em primeiro escrutínio, observar-se-á o critério previsto no artigo 4º, parágrafo 6º desse regimento, até a formação da respectiva lista. Ou seja, não se exigir mais o quórum qualificado até o final, mas pegar os mais votados e se fazer a lista por eles. É esse o meu voto. Pois não. Com a palavra, a ilustre presidente da Comissão Regimental, doutora Tânia. A comissão tinha se manifestado contrária à proposta, mas diante da regulamentação pelo CNJ, nós concordamos com a proposição da senhora vice-presidente administrativa. Pois não. Alguma manifestação? Podemos começar a colheita dos votos. Doutora Nélia? Bom, acompanho. Desembargador Márcio Nazar? Acompanho, senhora presidente. Desembargadora Sônia Maria Príncipe Franzini? Acompanho. Desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy? Senhora presidente, esse é um tema que também está pendente de uma solução no Supremo Tribunal Federal, onde recebeu uma liminar da ministra Carmen Lúcia, dada a existência de duas posições antagônicas do próprio Supremo. Uma do Pleno, anteriormente à Constituição de 88, e outra posterior. E a ministra relatora, ao conceder essa liminar, deixa claro que para ela também essa questão da maioria absoluta ou não, assim como a necessidade de motivação, estaria pendente de uma posição do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, com a devida vênia, eu ia por rejeitar a proposta. Pois não. Desembargador Odete? Acompanho a relatora. Desembargador Fernando Sampaio? Acompanho a relatora. Desembargadora Marinês Cunha? De acordo. Desembargadora Tânia? De acordo. Desembargadora Rosa Maria Zúcaro? Eu vou acompanhar a divergência do desembargador Godoy. Desembargadora Maria Ângela? Acompanha, relator. Desembargadora Mércia? Ainda mais lá, né, que o preenchimento. Desembargadora Beatriz? Acompanho a relatora. Desembargador Wilson Fernandes? Com a relatora. Desembargador Luiz Carlos Norberto? Com a relatora.
Desembargador José Roberto Carolino. Com a relatora. Desembargador Ricardo Trigueiros. Com a relatora. Desembargador Rovirso Boldo. Desembargadora Sônia Maria Gindo. Eu acompanho a divergência do desembargador Godoy. Desembargador Sérgio Junqueira. Com a relatora. Desembargadora Cândida Leão. Com a relatora. Desembargadora Lisete. Com a relatora. Desembargadora Jânia. Com a relatora. Desembargador José Rúfulo. Excelência, eu divirjo para manter o quanto a respeito disposto no regimento, inclusive porque o decidido pelo CNJ, a meu ver, diz pertinência somente ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu acompanho o que a respeito votou o doutor Godoy e ainda acrescento que, além disso, pode acontecer de, no entendimento deste pleno, não existirem 3 candidatos com, por exemplo, notório saber jurídico. E aí, como ficaríamos? Então, eu divirjo sim para manter. Pois não. Doutor Ivani, tem condição de voto? Tenho, com a relatora. Pois não. Desembargadora Ana Cristina Pettinati. Com a relatora. Desembargadora Ivete. Com a relatora. Desembargadora Silvia Almeida Prado. Com a divergência. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Com a relatora. Desembargadora Marta Casadei. Com a relatora. Desembargador Davi. Relator. Desembargadora Sônia Maria Fóssil do Amaral. Com a relatora. Desembargadora Rosa Maria Vila. Com a relatora. Desembargador Jomar. Com a relatora. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Com a relatora. Desembargador Carlos Zuzek. Com a relatora. Desembargador Salvador. Com a relatora. Desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Com a relatora. Desembargadora Vilma Hernandes. Com a relatora. A desembargadora Doris Prina tem condição de voto? Sim, com a relatora. Com a relatora. Desembargadora Leila. Com a relatora. Desembargadora Maria Inês Ressoriano. Relatora. Eu vi a doutora Regina aí, não vi? Não. Ah, não. Desembargador Paulo Mota. Com a relatora. Desembargador Manuel Ariano. Com a relatora. Desembargador Roberto Barros. Com a relatora. Desembargador Jonas Brito. Com a relatora. Doutora Bianca tem condição de voto? Claro que sim. Só um instantinho. A desembargadora Bianca tem condição de voto? Tenho sim, excelência. Eu estou votando com a relatora. Com a relatora. Pois não, doutora Yara? Tem condição de voto? Sim, eu voto com a divergência. Com a divergência. Eu marquei. Desembargadora Sandra Cury. Com a relatora. Desembargadora Adalberto. Com a relatora. Desembargador Benedito Valentino. Com a relatora. Desembargadora Marinês Cueva. Com a relatora. Desembargador Sidney. Acompanha a relatora. Desembargador Ricardo Veta Ludovic. Com a divergência. Desembargadora Rosana. Com a relatora. Desembargadora Regina Aparecida Duarte. Com a relatora. Desembargadora Simone. Com a relatora. Desembargadora Kyong Mili. Perdão? Com a divergência. Pois não. Vamos à contagem. Senhora presidente, Pois não. voto com a relatora. Ah, pois não. Eu pulei, Vossa Excelência? Ele não está marcado. Não, eu não. Tá, pois não. Doutor Vidigal acompanha a ilustre relatora. Então, por maioria de votos, foi acolhido a proposta de alteração regimental, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores, Luiz Carlos Gomes Godoy, Rosa Maria Zúcaro, Yara Ramires da Silva Castro, Sônia Aparecida Gindro, José Rúfulo, Silvia Almeida Prado, Ricardo Verta Ludovici e Kyong Mili. Processo de número 2. Ao pregão. Processo 65.90.31 de 2011. Assunto proposta de alteração regimental. Requerente Odete Silveira Moraes, desembargadora federal do Trabalho, corregedora regional no biênio de 2010 a 2012.
Com a palavra, a ilustre vice-presidente administrativa, a doutora Silvia. Também já passei o voto aos colegas. Esse processo, vários termos colocados no pedido de alteração regimental pela então desembargadora Odete, já foram modificados através de uma resolução de 2012. Portanto, sobrou muito pouca coisa a ser feita, que é exatamente no artigo 177, que seria o atentado à fórmula processual do processo praticado no primeiro grau de jurisdição, e no 178, que seria a petição de correição parcial. O restante todo já foi alterado na época, então o meu voto é no sentido do acolhimento parcial da proposta com essa adequação nos termos propostos pela senhora desembargadora Odete. Pois não. Passo a palavra à presidente da Comissão Regimental, desembargadora Tânia. A comissão tinha se manifestado favorável à proposta integral original, mas considera perfeitas as adequações feitas pela vice-presidência, porque tecnicamente estão corretas à luz da regulamentação. Pois não. Indago da ilustre plenária se haverá alguma divergência nesse caso. Pode considerar como decisão unânime. Aprovado de forma unânime a proposta de Sua Excelência, a desembargadora Odete Silveira Moraes. Próximo processo, trata de processo administrativo disciplinar em face de magistrado e como tramita em segredo de justiça, cessará nesse momento a transmissão ao vivo e eu peço àqueles que não participem do julgamento para que se retirem do recinto. Do Trabalho da 2ª Região. Matéria: inconstitucionalidade do artigo 19 do Decreto número 512 de 97 e dos artigos 1º e 2º da Lei número 1239 de 2007 do município de Ibiúna. Com a palavra, Sua Excelência, o ilustre relator, desembargador Wilson Fernandes. Pois não, presidente. Trata-se de um processo que foi encaminhado ao Pleno pela 17ª turma desse tribunal, em consideração à cláusula de reserva de plenário, em que se discute a constitucionalidade de lei municipal e de decreto municipal da Estância Turística de Ibiúna. Eu já encaminhei o voto aos colegas e minha conclusão no sentido de que são inconstitucionais os dispositivos normativos municipais que, além de tratar de matéria de competência privativa da União, reduzem ou extinguem direitos trabalhistas consolidados. É como voto, presidente. Pois não. Passo a palavra ao ilustre revisor, doutor Luiz Antônio Moreira Vidigal. Teremos divergência? Pois então vamos escolher os votos. Doutor Norberto? Acompanho. Desembargador Carolina? Desembargador Luiz Roberto Carolina? Pois não. Desembargador Ricardo Trigueiros? Acompanho. Desembargador Rovirso Boldo? Senhor presidente, eu acompanho, só que proponho que seja elaborada a redação de uma súmula, se vingar essa decisão, como está no regimento. Desembargadora Sônia Aparecida Gindra? Acompanho. Desembargador Sérgio Junqueira? Senhora presidente, a arguição vem da 17ª turma, votei no processo na turma, mas mesmo assim não me sinto impedido, salvo deliberação em contrário desse pleno, porque entendo que a arguição de inconstitucionalidade, quando a turma remete para o pleno, eu pertenço à 17ª e pertenço ao pleno, então devo votar lá e devo votar aqui, até porque a arguição de inconstitucionalidade é um ato complexo, jurisdicional, e penso estar apto a votar, salvo se esse pleno entender diferente. Se não houver manifestação, o meu voto é com o relator. Pois não. Alguém gostaria de se manifestar sobre essa questão? Me parece que não. Desembargadora Cândida? Desembargadora Elisete? Desembargadora Jânia? Desembargador José Rufo? Desembargadora Ivani? Relator. Desembargadora Ana Cristina Pettinati? Desembargadora Ivete? Relator. Desembargadora Silvia... Retornou? Não.
Desembargador Sérgio Pinto Martins. Desembargadora Marta Casadei. Desembargador Davi. Relator. Desembargadora Sônia Maria Foster. Desembargadora Rosa Maria Vila. Desembargador Jomar. Desembargadora Maria Cristina Fischer. Desembargador Carlos Zuzek. Com o relator. Desembargador Salvador. Com o relator. Desembargadora Maria de Lourdes. Acompanho, relator. Desembargadora Doris. Relator. Desembargadora Vilma. Com o relator. Desembargadora Leila. Com o relator. Desembargadora Maria Inês Castoriano. Acompanho o relator. Desembargador Paulo Mota. Com o relator. Desembargador Mário Ariano. Senhor presidente, eu divirjo, uma razão é bem simples. Se Vossa Excelência pudesse falar um pouquinho mais próximo do microfone, por gentileza. Trata-se da lei municipal do município de Biúna, que é de 2007. O processo que originou a arguição é de 2011. Naquela época, vigilante não tinha direito ao adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade era devido só para casos de trabalho com inflamáveis e eletricidade. O município de Biúna, adiante dos tempos, não legislou em causa em matéria trabalhista, mas criou um benefício para os seus vigilantes. Deferiu a todos um adicional de periculosidade de 20%. E mais 20% de adicional noturno, calculado sobre a totalidade dos vencimentos e não sobre apenas as horas noturnas. Então não houve um cerceio de direito, ao meu modo de ver, e sim criou-se um benefício, a exemplo do que se faz com convenções coletivas e acordos coletivos. Mas em se tratando de um município, isso só poderia ser feito por lei. Então, eu vejo que o município pode sim criar benefício para os seus empregados seletistas, desde que acrescente direitos, sem que isso seja uma usurpação do legislativo. O inciso 2 do artigo 193 foi acrescentado em 2012, e ainda no seu parágrafo 1º ele fala assim: o trabalho em condições periculosas assegura ao empregado adicional é o parágrafo 3º. Fala assim: serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. O próprio parágrafo 3º, acrescentado pela Lei 12.470 de 2012, já previu a hipótese de quem já estava pagando a menos descontar. Então eu vejo que a lei municipal de Biúna não é inconstitucional, e ela, o que tem que se fazer simplesmente é, dali em diante, ele pagar mais 10%. Agora, como esse processo aqui é anterior à alteração, esse processo é de 2011, e a lei é de 2007, eu acho que nesse caso aqui não se aplica o inciso 2 do 193, acrescentado pela Lei 12.470 de 2012. Seu voto, portanto, é no sentido de rejeitar. Divergindo, entendendo a norma constitucional. É isso? Exatamente. Desembargador Roberto Barros. Com o relator. Desembargador Jonas Brito. Acompanho o relator. Desembargadora Bianca Bastos. Desembargadora Sandra Cury. Com o relator. Desembargador Adalberto Martins. Com o relator. Desembargador Benedito Valentino. Com o relator. Desembargadora Maria Isabel. Desembargador Sidney. Com o relator. Desembargador Ricardo. Relator. Desembargadora Rosana. Com o relator. Desembargadora Regina Percer Duarte. Relator. Desembargadora Simone. Com o relator. Desembargador Kiome. Kiong Mili. Com o relator. Desembargadora Silvia Regina. Desembargador Nelson Mazar. Relator. Desembargadora Sônia Franzini. Desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Odete. Relator. Desembargador Fernando Sampaio. Desembargador Marinês Cunha. Com o relator.
Desembargadora Tânia. Com o relator. Desembargadora Rosa Maria Zúcaro. Relator. Desembargadora Maria Ângela. Desembargadora Yara Ramírez. Desembargadora Mércia Tomazino. Desembargadora Beatriz. Pois não. De forma que, por maioria, vencido apenas o desembargador Ariano, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único e 2º da Lei 1.239 de 2007 e o artigo 19 do Decreto Municipal 512 de 97, ambos da Estância Turística de Ibiúna. Os autos retornarão à turma de origem para prosseguimento do julgamento. Senhor presidente. Pois não. O artigo 114, parágrafo 8º, obriga a votação de uma súmula também, nesse caso. Claro, claro, sem dúvida. Vamos... o doutor Wilson? O texto da súmula poderia coincidir com o texto da ementa que eu acrescentei no voto, que eu incluí no voto. Será que já haveria condições de voto nesse sentido? Ou deixaríamos adiado para a próxima, para a análise da súmula? A matéria é singela, não me parece. A matéria é singela. Só como, para saber como é que a ilustre plenária entende, quem entende que já poderíamos votar desde já, por gentileza, levante a mão. Pode deixar votado? Eu acho que sim. Tá. Parece que todos concordam com a tese? Sim. Tá. Gostaria alguém de consignar divergência? Podemos, portanto, votar como súmula? Decisão unânime, exceto, evidentemente, a divergência do desembargador Ariano. Eu não sei se o desembargador Ariano divergiria da súmula depois da votação. Pois não. Desembargador Ariano, com a palavra? Infelizmente, eu divirjo sim. Diverge. Pois não, claro. A sua divergência apenas estará registrada. Portanto, fica votada a súmula. Saberemos depois o número da súmula que esse verbete adotará. Ótimo. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado a sessão do Tribunal Pleno desta segunda-feira. Peço para que todos os que participam do órgão especial se reúnam em próximo 5 minutos.